importância, claro, de ter candidatos convertidos e que na hora de se forem eleitos, manterem então essa ética cristã. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, eu acho, a minha opinião, viu, Robson, que nós temos vocação. Alguns têm vocação para atender os seus enfermos, alguns têm vocação para cantar, outros são chamados para pregar, outros são chamados para pastorear e outros são chamados para administrar. É verdade. Então, acho que a gente tem que ter isso muito bem direito para não misturar. Eu mesmo, quando estive no catolicismo aí, tinha um contato com muitas pessoas e surgiu essa ideia de me envolver. Graças a Deus. Mesmo porque, Rodolfo, isso que você falou, a gente tem que ter o pensamento seguinte: nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. De Cristo. Né? Se nós somos imitadores de Cristo, né, então nós temos que agir como Ele. Se nós temos que ser imitadores das ações que Cristo tinha aqui na terra, imagine que Cristo viesse e tomasse o poder, ia ser como os judeus esperavam, né, Rodolfo? Um rei que viesse, né, e solucionasse todos os problemas dele ali, um ser espiritual, né, que o Deus mesmo já viesse na sua glória para reinar ali. E aí, no caso, iria tirar Herodes, né? Mas nós vemos que Cristo fez totalmente ao contrário. Que nós precisamos ser pessoas espirituais, né? E que o reino dele não era aqui nesse lugar, né? Ou seja, ele falou assim, ó, dê a César ao que é de César, né? Então nós vemos que pessoas que são chamadas para ser políticas, tudo bem, ela vai ser política. Nenhuma coisa é feita sem permissão de Deus. Com certeza. Né? Mas pessoa largar o seu ministério, largar o seu pastorado para ir cuidar, né? Uma vez que são duas coisas muito importantes, de muita responsabilidade. Isso. Então... Mas eu vejo assim, que uma é chamada para cuidar das almas. Justamente. Né? E outra é para cuidar da parte social, do bem-estar da pessoa, da saúde, né? do lazer. Tem gente que já nasceu para ser político. Tem e gente às que vezes ele se político. Converte a Jesus Cristo, independente da denominação. É bom a gente já falar aqui, que a gente não está aqui. Esses dias perguntaram para mim, mas você está defendendo a Assembleia de Deus ou tal igreja evangélica? Eu falo, não estou defendendo nenhuma igreja. Eu não defendo igreja, não vou usar o espaço para defender a igreja. Agora eu posso combater as falsas doutrinas de algumas denominações. Isso aí está dentro de todo cristão, combater a doutrina. Muitas pessoas vão perder a sua salvação e vão para o inferno, por quê? Por falta da doutrina bíblica. Mas, às vezes a pessoa se converte e é um bom político. Agora, tem uma parcela grande que é convertido, vai para a política e se corrompe. Esse é o problema. É verdade, viu, Rodolfo? Alguns grandes missionários de 10 anos atrás, que a gente ouvia muito aí falar e pregar, né? Entraram na política e tudo, hoje não se fala mais porque se corromperam. Infelizmente. É verdade. É muito dinheiro. E nós, por exemplo, Rodolfo, nós não vemos, né? Nós vemos até pessoas aí, pastores grandes aí fazendo parte aí do Senado aí e tal. Mas nós não vemos o nome de Cristo ser exaltado lá, viu, Rodolfo? Então. Nós não vemos. Né? Tanto é que vem aí se aprovando lei do aborto, né? Aonde estão esses evangélicos então, esses cristãos, né? Que estão lá, ou religiosos que falam de Cristo que estão lá, e essas leis estão aí, saindo tudo aí no papel e se tornando lei. O que está acontecendo? É verdade, viu, Rodolfo? Vejo que estão fazendo-se alianças políticas, estão misturando, né, o sagrado com o religioso, misturando, né, Rodolfo? Fazendo um verdadeiro sincretismo aí, né? E isso é preocupante, né? Porque... fazendo aquela média, né? Pessoas estão se apostatando, né? Mas sempre teve pessoas que se infiltraram no meio, né, Rodolfo, religioso, né? No meio dos cristãos. E não vai ser diferente agora.
Porém... Agora, é interessante esse assunto, Robson, uma coisa vai chamando a outra, porque aqui, apesar de ser um programa cristão, e não vai deixar nunca de ser, mas a gente está vivendo uma realidade no nosso país. Agora, um monte de gente agora que nunca frequentou igreja nenhuma, começa a frequentar, fazer leitura, participar das festividades que algumas igrejas têm, algumas denominações. É chamada para dar uma palavra. Para dar a palavra, né? Para fazer um recebimento. Tem muita baracutaia. Para com isso. A igreja não é lugar disso. Claro, tem a sua parte política, tem. Agora, chegar na época de eleição, começar a levar todo mundo lá para cima do altar lá, para fazer leitura, para fazer uma carinha, para mostrar, para fazer política, tá tudo errado. Tá errado, viu, Rodolfo? Tá errado, porque se nós analisarmos aí, Rodolfo, né, Cristo vai dizer para nós deixar tudo que tens e me siga. Não para ficar aí fazendo aliança política com esse, com aquele, né, corrompendo o povo, né, e o povo de Deus está ali porque quer estar ali para ouvir, para se alimentar da palavra de Deus, né, e as pessoas estão fazendo convite de ladrões, viu, Rodolfo, da casa de Deus. Não podemos misturar as coisas não, uma vez que é interessante, né, é interessante. Eu quero citar aqui, nós temos aqui no nosso bairro um pastor que foi ousado e colocou a casa dele para recuperar dependente do álcool e dependente químico. E ele precisa de estrutura, precisa de alguém que tenha peito e vai lá e faça essa campanha da maneira correta, vamos dizer assim, política correta, de ajudar a ver que ali é um trabalho que vai para frente. Mas você sabe disso, se alguém foi lá? Alguém aqui em Moreira César sabe se a coisa está funcionando dessa forma? E eu vou falar uma coisa para você, viu, Rodolfo? Do jeito que as coisas andam, é perigoso até ir gente para fechar, porque as pessoas não querem saber de ter compromisso com o Evangelho. Ué. Você entende, Rodolfo? As pessoas querem saber e eu posso falar pela própria igreja nossa aí no Ministério do Belém aí, que foi fechada aí, viu? E nós vemos aí, e nós não nos calamos, porque nós sabemos que é pura politicagem, tá, Rodolfo? Sim. Pura politicagem, tá? Logo no tempo político, as coisas começam a acontecer. Então, é preocupante. Eu não quero enfatizar isso aqui, porque o centro não é isso, o centro é a palavra do Senhor. Mas está aí nos maiores jornais aqui de Pindamonhangaba, aqui, se você entrar lá, você vai ter acesso. Mas eu quero dizer para você que estão fechando igrejas, irmão. Estão fechando igrejas. Por quê? Por causa de política. Verdade. Outra coisa também, eu vejo que nós cristãos tínhamos condição de colocar um presidente da República lá. Pelo tanto de pessoas. É verdade. Tinha uma pessoa cristã. Mas vira aquela politicagem, né? Eu troco meu voto por um picolé, por um saco de cimento, né? Eu troco meu voto ali por causa de uma camiseta, por causa de camisa de time do bairro. Né? Me dá 12 camisas do time do meu bairro lá e nós tudo vamos votar em você. Quer dizer, então, depois nós reclamamos que tá um monte de rato andando para casa, barata, que ninguém cuida de nada, que aquele um que veio pedir voto e tudo. Então, né? A gente não leva a sério e a Bíblia fala que a gente tem que honrar quem tem honra, né? Então, se não tivesse político, se não tivesse presidente, não tivesse vereador, não tivesse nada, isso aqui já ia se tornar um caos. Já está difícil, imagina sem poder político. Isso aí faz parte da nossa sociedade, né? Então, eu digo assim, você é cristão, você quer entrar nesse meio, saiba que o preço é alto. Além de tudo, você tem uma ética cristã. E muitas pessoas entram ali, esquecem a ética cristã, porque elas vão ter que votar contra algumas leis que estão ferindo a vontade de Deus. Mas ela vai pensar, puxa vida, mas só eu que vou votar contra? Quer saber? Eu vou votar a favor. Vou votar a favor de tudo quanto está contrariando a Bíblia, porque eu estou pensando se corrompe, porque senão a próxima eleição eu não ganho, e aí pronto, esse salário já não vem para minha conta. Entendeu? A gente corre o risco de às vezes não ter. Nós somos chamados a ser. Rapaz, você quer ser um político cristão? Político cristão, perca o seu cargo, mas não perca a tua fé.
perca o teu carro. Mas quem consegue fazer isso? É verdade, ô Rodolfo. Nós vemos pessoas aí que são, realmente são cristãos mesmo, Rodolfo. Aqui no Brasil é meio difícil discernir, viu? Às vezes o Espírito Santo mostra uma ou outra, mas é meio difícil discernir quando a pessoa realmente é cristã ou não. Mas nós vemos aí nos países aí da África, né, lá do Oriente Médio lá, né, onde a pessoa morre por causa do nome de Cristo mesmo, porque ela não renuncia. Não tem ela não essa. renuncia à fé. Agora aqui não, aqui todo mundo é cristão, né? Então, Hoje eu vi uma mensagem aqui e tá cheio na internet, uma mensagem linda cristã do lado de uma jovenzinha de shortinho curto. Ué, mas perdeu-se a noção de santidade e consagração. Dentro desse tema ainda, Robson, a gente fala aqui em Moreira de uma casa de recuperação, né? Porque não tem, viu? Tem, você já teve a experiência de socorrer gente aqui, mandar lá pro outro lado de São Paulo, né? Uma pessoa vai lá, fica 2 semanas e volta. Nós precisamos, e isso é política, viu? Isso é política, verdade. não adianta ficar pintando a guia. Não adianta ficar só pintando a guia. Nós temos que também ver o lado da pessoa. Muita gente aí, eu amo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, mas a gente não vê nada de concreto. Então, primeiro, quero, assim, é a opinião que a gente está dando aqui, fazendo comentário, mas veja, você jovem que nunca usou droga, não use, se converta. Se converta. Você, pai, que não dá um ensinamento religioso para o teu filho, você não tem também vida de conversão, você corre um risco. Porque a droga, ela não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe pessoas se tem estudo ou se não tem. A droga é um vírus que ela entra em qualquer camada da sociedade. Principalmente aqueles que não têm uma fé em Jesus Cristo. Principalmente porque o vazio da alma é tão grande e o jovem é tão curioso, ele quer experimentar, toda a turma experimenta, eu também preciso experimentar, eu não posso ficar atrás, é aquela pressão, ele acaba experimentando. Agora, existem drogas que a pessoa experimenta e nunca mais sai. Nunca mais sai. Verdade. Então, primeira recomendação, precisamos de uma casa de recuperação, amém, para aqueles que já estão doentes, porque a droga é uma doença. É uma doença. Por isso que tratar o dependente dando paulada, querendo que o dependente vá, amarra, se tratar, não funciona, outra porque coisa, é doença. Viu, Rodolfo? Não somente casa para dependente químico, mas como também casa de acolhida, porque vemos pessoas aí, Rodolfo, na rua, né, que às vezes ela não é nem viciada, mas ela não tem aonde ir. Ela não tem onde ficar. Não tem. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela pessoa, então você entra nessa casa aqui, você fica aqui um tempo, tá? Você fica aqui um tempo, só que se você sair, você não volta mais. Mas a pessoa, ela não procura um emprego, ela não vai conseguir se restabelecer na sociedade, Rodolfo. Você entende? Correto. Como que fica essa situação? É como você falou, a pessoa está só querendo pintar guia. Pintar guia não vai adiantar em nada. Não adianta. Então temos o quê? Vemos aí várias empresas grandes aqui em Moreira César, né? Mas também vemos várias pessoas aí passando fome, passando necessidade, então não está adiantando de nada. Não está tendo também esse trabalho social voltado para isso. Não tem. E às vezes tem grandes empresas, mas não tem grandes escolas, então vem profissionais de outras cidades para cá, não tem nada contra, mas vem e os que estão aqui não tem, vez, porque não tem como estudar e se tornar um profissional gabaritado para as empresas que estão vindo. Então é uma série de situação que precisa mesmo uma pessoa de ética cristã, que não tenham segundas intenções, tirar proveito. Eu sei que é difícil, é uma situação política, é uma situação cruel, é difícil, é muita tentação, é muito poder, é muito dinheiro, mas precisa de pessoas de ética. Agora a gente tem poucos cargos aí para vereador, tem 200 e tantos querendo entrar lá. Pessoas que nunca se envolveram com a comunidade, com a igreja, que nunca deram testemunho, que nunca... Entendeu? E quer agora pedir voto em igreja, pedir voto aqui e ali, é muito complicado. Voltando no assunto aí de casa de recuperação, como eu dizia, primeiro a recuperação. Por isso que trabalhar em fábrica é interessante, sabe por quê, Robson? Eles fazem o que ali? Eles fazem aquele trabalho de conscientização, né? Aquela semana de segurança, de prevenção.
não é? Faz uma semana, coloca um tema, faz uma semana de prevenção de acidentes ali, para evitar um acidente, para evitar que um equipamento também, né, um acidente, o pior de tudo é a vida da pessoa. Mas muitas vezes tem a manutenção, você faz a manutenção numa máquina, a máquina começa a fazer um barulho diferente, você para ela para fazer manutenção. Qual é a prevenção dentro da nossa casa relacionada à droga e o álcool? Qual é? Por exemplo, ao fumo. Eu não quero que o meu filho beba, mas eu bebo. Pronto. Você não tem como falar, meu irmão. Você não tem como falar. Quando a gente não tem uma ética cristã, quando a gente não tem os princípios cristãos dentro da nossa casa, a gente já começa a ficar vulnerável, não é? E aquele negócio, hein, Rodolfo, a família está perdendo o sentido de família, porque hoje não se senta mais na mesa para se almoçar junto, fazer oração junto, né? Aí o que acontece, Rodolfo? Eu estou falando dos princípios cristãos dentro de casa, que começa dentro de casa, e que a gente não pode perder, Rodolfo. De maneira nenhuma a gente pode perder. Entende? Porque, para e analisa para você ver, Rodolfo. Se a família ela é desestruturada, o que vai acontecer com o filho que nasceu dentro dessa família desestruturada? Vai gerar outra família desestruturada. Então, nós vemos aí, Rodolfo, somente Cristo tem o poder de mudar essa situação. Com certeza. Só o evangelho dele tem o poder de transformar essa situação. Agora, se nós começamos a pregar um outro evangelho, um outro Cristo, mistura-se o pagão consagrado, não tem jeito. E aí leva-se de qualquer jeito, né? Não dentro da nossa casa a Bíblia fica somente aberta lá no Salmo 90 pegando poeira, né? Briga para baixo e para cima, filho ofendendo pai ofendendo filho, né? Irmão agredindo irmão, pai bebendo, batendo na mãe. Que tipo de família nós vamos ter, Rodolfo? Não tem como. Pode, e que tipo de ministérios nós vamos ter? Pode morrer indo na igreja, se não mudar a mentalidade, mudar de vida. Não adianta. Pior de tudo é que temos pessoas desse jeito dentro da igreja. Dentro da igreja, servindo Esse que é o pior. Entendeu? Aquilo que você um dia perguntou para mim sobre festas que se chamam festas religiosas, que faz o uso de bebida. Depois não queremos uma casa de recuperação, né? É verdade. Olha que... É verdade. Eu faço uma festa, o pão e o circo, né? Não tem como, é a eu mesma dou coisa da pão minha e dou casa. circo pra você fica feliz do jeito que tá e tá bom. Depois eu quero uma casa de recuperação para recuperar meu filho. Depois eu quero a casa de recuperação. Ou seja, eu te dou veneno, depois eu quero arrumar um antídoto contra o veneno. Não tem como. É uma coisa totalmente sem lógica. Não tem comunhão entre trevas e luz. O que eu acho absurdo, né? É aquilo que a gente costuma dizer, viu, Rodolfo? Quando o evangelho não faz morada no nosso coração, não transforma. Deixa eu falar uma coisa para você. Como se fosse fábulas, né? Deixa eu falar uma coisa para você. A televisão, a mídia, ela faz merchandising poderoso sobre cerveja, por exemplo. E até sobre bebida, algumas bebidas, né? Destiladas que fala aí. E faz. Por exemplo, agora na hora do futebol, no intervalo você vai ver. Tem 2, 3 marcas de cerveja que tá ali porque tá patrocinando aquele público que tá assistindo. Entendeu? Aí vem o telejornal de domingo à noite. Eles deixam ali 10, 15 minutos de uma matéria sobre pessoas que dirigem alcoolizadas. Mais uma vez nós caímos na mesma situação. A mesma mídia que contradição, divulga, não? Aí à noite um telejornal quer combater o mal que ela divulga. Por que divulga? Por quê? Porque envolve dinheiro, envolve poder. Rodolfo, você percebe o ciclo vicioso que é isso? E as pessoas estão alienadas na frente da televisão. Não consegue fazer um senso crítico. Não consegue, porque a mão que dá é a mesma mão que toma. A mesma mão que dá é a mesma mão que bate. Pior, Robson, isso acontece desde sempre. Sempre foi assim, Rodolfo. Sempre foi. Aquela coisa assim, eu quando não frequentava igreja nenhuma, eu tinha um pensamento meio de anarquista que fala, né? Contra o sistema. Mas verdade. é isso que acontece. O que acontece? Eu mostro o lado ruim, depois eu quero mostrar o lado bom. E a pessoa fica em choque.
Porque a pessoa não consegue discernir o que realmente nós estamos querendo e para onde estão nos conduzindo, para onde estão nos mandando, né? Então, você vai ver aí, as maiores baladas do Brasil, que acontece aí num grande ginásio em São Paulo, é patrocinado por uma marca de cerveja. E depois eu venho falar, o jovem alcoolizado deu entrevista para a polícia, então saiu no jornal e a pessoa estava desgovernada, mas saiu da onde? Saiu daquele evento que foi divulgado 2, 3 meses. O pior não é, Rodolfo, o pior é quando nós vemos aí movimentos religiosos, tá? Patrocinando indústria de armamento bélico. E religiões cristãs, Rodolfo. Religiões cristãs. Ou seja, mata, depois te dá a salvação. Mata, depois quer te ressuscitar de qualquer não jeito. Tem jeito. É difícil. Nós vamos ter agora, né? Daqui um dia começa festança por aí. Festança, todo mundo é de Deus, todo mundo é bênção, vamos lá, eu quero tchá, eu quero tchu, eu quero tchá, 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 e tá tudo bem, glória a Deus, o importante é ser feliz. Aonde está o nosso radicalismo? Aonde está a nossa fé em Jesus Cristo, que morreu, que levava a coisa a séria? Aonde está? Onde está a seriedade com a palavra de Deus? Aonde está a fé? Aonde está aquela postura? Eu não faço parte mais disso. Então você não serve para o nosso sistema, não tem importância, me manda embora, eu não faço parte mais disso, eu não comungo mais disso. Não. É interessante, viu, Rodolfo? Rapaz, eu tenho um amigo aí, Robson, eu tenho um amigo aí que já passou mais de 15 casas de recuperação. Ele é sem vergonha. O cara não tem vergonha na cara, mas conversa com ele 10 minutos, não tem força, ele não tem força. O sistema jogou a pessoa no chão, pisou em cima, tá todo esfacelado espiritualmente, psicologicamente, que ele fica um dia sem o uso do álcool, ele não consegue. Ele perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade em si próprio. E quem está se importando com isso, meu irmão? Fala para você que faz esse trabalho maravilhoso aí de sair às noites. Pergunta para mim, você vê algum desses que estão lá na cadeira dos poderosos aí fazendo trabalho de madrugada? Você vê? Difícil. Não vê, rapaz. É muito difícil. Não vê. Agora, é provável que você até veja nesse tempo agora. Mas não é o comum. Você vai ver pessoas ali que elas são desconhecidas. São pessoas totalmente ocultas, pessoas desconhecidas que fazem esse trabalho. Esse trabalho você faz, e outras pessoas fazem esse trabalho de sopa e tal. Deus te abençoe, irmão. É um chamado que você tem, mas era o sistema que deveria fazer. É verdade. Aonde estão os cristãos que se elegeram, que estão lá na cadeira e que, não sei, não há uma solução para o problema. E a renda, meu amigo? A renda é grande, rapaz. E aí? É verdade. Então, é um sistema quebrado. Resumindo, é um sistema quebrado, é um sistema que alienou, é um sistema que... vou te fazer uma pergunta aqui, uma observação, do tamanho poder da mídia aberta na cabeça das pessoas. A gente sabe que no Brasil tem uma mídia que predomina. Aqui a gente não está dizendo que se pode ou se não pode, né? Pode mais quem, né? Enfim. Mas a mídia aberta no Brasil, existe uma concorrência. Mas a minha filha, eu tenho uma filha que ela trabalha, né, na parte de educação física aqui na região. Então os professores começaram a perguntar para as crianças qual evento esportivo que estava acontecendo no Brasil. Ninguém sabia. Por quê? Qual a mídia que tá transmitindo? É uma mídia que tem um poder menor. E o povo está tão habitolado na programação das grandes mídias, que é o que eles fazem, o que eles mandam, eles entram na sua casa, destroem a tua família, eles ditam normas, ditam regras, o que você vai vestir, o que você vai falar, eles tomam o seu tempo, eles fazem uma programação para te divertir, você assiste em programações de madrugada para dar risada, porque é diversão o tempo todo, e pessoas estão morrendo por falta de Cristo. E outra coisa, hein, Rodolfo, você falou de esporte. Quando se é divulgado esporte, é muito divulgado aquele UFC. Que vai se tornar uma cultura em pouco tempo aqui no Vai se tornar, você vai ver da logo, mesma logo, forma Rodolfo. que o futebol vai se tornar. E esse é um esporte complicado. É verdade, viu, Ele é Rodolfo? violento, não tem. É violento, Rodolfo. E nós vemos aí cristãos, hein?
Aderindo a esse movimento aí, Rodolfo. Aderindo, glória a Deus. Púlpito. Arranca o sangue Né? da cara do rapaz lá, glória a Deus. Foi tudo para honra e glória do Senhor. É complicado, hein? Não, não. Complicado. Tem coisa que não... Robson, é duro de dizer, mas estamos perdendo o discernimento das coisas. Não sabemos mais o que é certo e o que é errado. É tão confuso. Tem uma coisa que eu vi um tempo atrás, Rodolfo. Eu acho que eu já até comentei aqui, mas é interessante comentar de novo, né? Porque eu entrei no programa, num site de baixar programas na internet, porque eu estava querendo uma Bíblia digital, Rodolfo, que tinha os mapas, né? Correto. E ali tinha os mapas e tinha as fotografias do tempo atual. Então eu estava querendo entrar um pouco nessa área aí. E junto com esse programa, que é esta Bíblia, né, que você baixa ele pela internet, tinha um outro programa que a pessoa inventou lá. E o programa é o seguinte, Rodolfo. Você digita o que você faz, você fala como você é, como é a sua personalidade, e aquele programa vai dizer para você se você tem o Espírito Santo ou não. Meu Deus, Rodolfo, eu fiquei... Mas isso não é o comum. O comum é que tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita, Rodolfo. Então é assim, né, estamos se divulgando socos na cara, né? O Espírito Santo agora tem uma máquina para dizer para você se você tem ou não. Para confirmar, né? Né? E é assim, Rodolfo, o diabo tem tomado conta aí das famílias brasileiras aí, viu, Rodolfo? Uma carnalidade. Eu te pergunto uma coisa. Então o folhetinho que você entrega num banco de praça, num banco de ônibus, ele não é dispensável, não. Não é. No meio de tudo isso que a gente está vendo, e não temos tomado, eu não vou generalizar, viu, Robson? Existe uma porção, uma parcela de pessoas cristãs que elas pagam o preço. Eu não posso aqui falar que, senão a gente está sendo injusto e hipócrita. Mas não é a grande maioria. Não é a grande maioria de cristãos que estão nesse momento preocupados com a própria salvação e com a salvação do outro. Ontem eu dei uma pregação aqui, e que fala o que é a pregação? João, quando chegou lá e viu aquele monte de gente lá no céu, ele perguntou, e esses de onde são? E o que o anjo respondeu para ele? Esses são os que vieram da grande tribulação. Era a maior multidão que ele viu lá. Então tem gente achando que vai ficar sentado na poltrona, descansando em casa, e Jesus vai descer e o anjo vai tocar a trombeta e ele vai ser arrebatado. E o que o pregador foi dizer então? Que na verdade não vai subir. Quem não está preocupado com a salvação sua e nem com a do outro, não vai subir, vai ficar aqui e vai ter que passar por todas aquelas desgraças. E se ele conseguir, porque não é garantido, a grande tribulação não te garante salvação, só se você for fiel, mas vai ser muito difícil. Entendeu? E então nós estamos vendo essa era, esse tempo de pessoas, eu já me converti. Olha só, isso a gente ouve muito. Não fumo, não bebo, não assisto novela, entendeu? Não ouço música do mundo, eu estou salvo. Eu estou salvo. Mas, Rodolfo, isso nós temos o costume de falar que é aquela filantropia, né? Nós vemos realmente, Rodolfo, que tem religião que fazem bem para a carne do homem. Tem? Para a carne do homem tem religiões que fazem bem. Tem muitas religiões que são filosofias não cristãs, que a pessoa larga de fumar, larga de beber. Larga de beber. O seu casamento Porém, Rodolfo, olha só para você ver. Ah, mas o Robson, ele é uma pessoa boa. Tudo bem, ele é uma pessoa boa. Mas e ele já parou de fumar. Ele não bate na mulher, ele não bate no filho. Você entendeu? Ele faz trabalho de caridade, faz obra social, né? Mas, Rodolfo, nós só vamos ser salvos se tivermos Cristo como o único e suficiente Salvador. Pelo menos isso é o que a Bíblia diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não há outro nome.
E toda a Bíblia, onde você for olhar, Rodolfo, não vai dizer um outro nome por quem você deva ser salvo. Não tem outro nome. Só há um mediador entre Deus e o homem. Não existe. Rodolfo, nós, quando éramos católicos, eu lembro lá que nós fazíamos lá um discipulado, e lá tinha onde falava sobre o espiritismo. Você recorda melhor do que eu, porque você chegou a ministrar isso aí para mim. Sim. E nós vemos que o espírito dos mortos não pode retornar. Com certeza, é o que diz. O espírito de uma pessoa morta, ela fica no seio de Abraão. Isso é bíblico. Estou falando aqui do que é Bíblia. Irmão, depois se você quiser, você pode consultar a Bíblia. Tá? Ela fica ali. Ela não tem como voltar para reclamar. Não tem como se arrepender mais. Ali já está decretado, né? Depois é só depois do julgamento. Mas, Rodolfo, lá fala que os espíritos que voltam são espíritos de demônios. E se nós pedimos para demônios. Concorda? Com certeza. Então, nós vemos pessoas que estão pedindo para santo. Estamos vendo pessoas que já morreram, Rodolfo. Pessoas que já morreram. Então, a religião tem esse papel. Ela tem essas contradições, né? Ela vai se contradizendo. Então, estamos falando aqui daquilo que é dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que é Bíblia. Dentro daquilo que é Bíblia, né? Muitas pessoas estão falando, não, Robson é radical demais, é protestante demais, ele está falando coisa que não convém. Então eu falo para você, eu não quero falar muito, falo só daquilo que é a palavra de Deus, só daquilo que é a Bíblia. É interessante que às vezes você faz essas afirmações e você ouve esse tipo de comentário, se é radical, se é protestante, se é cego, se não tem comunidade, mas aí você corre para a Bíblia com a pessoa, não tem argumento. Contra a palavra não tem argumento, irmão. Não, ela é o nosso livro de conduta. Não tem como. Ela é o nosso livro de fé e regra. Aqui do século XII, tudo bem. A Bíblia, ela é antes do seu século XII. Ela é antes de Cristo. Entendeu? É verdade. Não tem como refutar. E a gente está vivendo um tempo assim. Eu creio na Bíblia, mas aos 52 livros que eu leio também, que eu creio. Mas se aqueles livros não estão em comunhão com a Bíblia, filho, desculpa. Você não vai ter comunhão com aqueles que vivem só da Bíblia. E eu vou dizer mais. A igreja primitiva viveu só dos escritos que eles tinham. E olha que não estava organizado ainda, hein? Lá no início não estava organizado. Eles estavam vivendo, mas estavam em concordância com os ensinamentos de Cristo. Então, por que alterar agora? Por que dizer que não? Por que dizer que agora tem que mudar? É complicado. Rodolfo, eu estava aqui procurando um texto aqui que fala sobre Porque tem muitas pessoas que acham que o crente tem essa visão de que quando quando nós morremos, Rodolfo, nós ficamos adormecidos esperando Cristo. Realmente a nossa consciência, ela não existe. O que existe, o que predomina é a consciência de Cristo, ou seja, nós morremos para o mundo e o que não vive mais, e o que vive não é mais eu, e sim Cristo vive em mim. Então, uma pessoa salva, quando ela aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ela vai para o seio de Abraão, né? Nós entendemos isto pelaquela passagem de Jesus, onde Jesus fala com o rico, onde vai falar ali do rico e o mendigo, né? E esse texto, eu quero só ler ele, Rodolfo, para que a gente possa entender. Em alguns versículos aqui, ó. Depois que o mendigo já tinha morrido, já tinha sido levado pelos anjos, e a Bíblia vai dizer assim, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou seja, o Hades é o nosso estado de tormento. Eu já preguei isso aqui há um tempo atrás, Rodolfo, falei sobre isso. Porém, é um entendimento meio grande da gente entender através só de uma pregação. Então tem que ter um estudo, né, sobre o que é o seio de Abraão e sobre o que é o Hades. O Hades é o lugar de tormento. Algumas pessoas falam que é o inferno. Ainda não é o inferno, o lago de fogo, né?
Mas nós vemos aqui, ó, e ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Depois, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E então, Rodolfo, a gente começa a entender nesse texto aqui que não tem como se arrepender. Uma vez que a gente já morreu, não tem como mais a gente se arrepender. Mas isso acender uma vela, fazer oração para quem já faleceu. Então, a Bíblia vai dizer, Rodolfo. Biblicamente, biblicamente, não pode, porque aqui, ó, o rico, no texto, no versículo 30, vai dizer assim, ó, e disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles e arrepender-se-ia, porém Abraão disse-lhe, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Bom, se a Escritura já disse que o morto não pode voltar, né? Ou seja, que o morto não tem esse poder de voltar e refazer, ou seja, ele pode se arrepender, mas as obras que ele já fez já foram ruins. Nós seremos julgados segundo as nossas obras, né? E o nosso galardão será segundo as nossas obras. Não há possibilidade dele voltar, então. Então não há possibilidade dele voltar, Rodolfo. Não tem, e aí eu me lembro da passagem que Jesus fala, que a palavra diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê é só quem está vivo. Para nós crermos temos que estar vivo. Porque aí a consciência... Porque você vai no velório, você vê a pessoa sendo velada, você pode conversar com ela, não tem noção, ali só está o corpo. Não tem, então, a alma dela não vai estar ali. Ela não pode crer. É verdade. Você não vai interagir com ela. Como é que ela vai crer? Interessante porque Abraão disse, né? Disse-lhe Abraão, e eles têm a Moisés e têm os profetas, ouçam-nos. Ou seja, se você não acreditou nos livros aonde tem as escrituras e os profetas falando, né? E não acreditou em tudo isso, mas como é que você vai então agora se arrepender? Não tem mais arrependimento, já tem um abismo colocado. Não tem mais jeito. Não tem por onde, Rodolfo. Não tem por onde. Você entende? Bom, gente, na verdade são essas partilhas que a gente vai trazendo aqui, não, em miúdos, né? Nessa primeira parte do programa. Nós estamos falando um pouco de política, da importância de ter a vocação. Quem tem a vocação é desde pequeno, já trabalha de agente comunitário, de ajudar na comunidade, às vezes é presidente de amigos de bairro. É desde jovenzinho, ele já dá ideia, é desde pequeno, é vocação. Não é agora, olha, chegou a época da eleição aí, vamos pôr o nome lá porque todo mundo me conhece, vai ser uma benção, mas o que você fez já pelo bairro? Nada. Então a gente conversou um pouco sobre isso, conversou um pouco sobre salvação, conversou um pouco sobre conversão. É esse bate-papo que a gente faz na primeira parte do programa todos os domingos, tá bom? Para finalizar esse entendimento, finalizar esse entendimento, Rodolfo, olha só para você ver, aonde vai dizer assim na palavra de Deus. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então nós vemos, né, Rodolfo? Isso é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando. Então se vier um outro livro dizendo que, bom, mas de repente a gente pode dar uma passadinha para o outro lado, não tem problema. Então, e aí a Bíblia vai dizer, né, Rodolfo, ainda que Paulo falando, né, ainda que eu ou um anjo, né, vier anunciar um outro evangelho, que não seja o nosso, ou seja, não seja dos apóstolos, considerai o anátema. Então, e anátema significa maldito. Maldito. Algum ensinamento que não está na Bíblia, que passa a ser artigo de fé, é tido pela Bíblia como maldição. Quem quiser questionar, questione a Bíblia.
É verdade. Quem quiser questionar, questiona a Bíblia. Então nós falamos aqui, Rodolfo, nós sempre temos que deixar bem claro que nós falamos somente daquilo que é bíblico. Bíblico. Nós não falamos nada, porque a doutrina nossa nos baseia somente na Bíblia. Não tem outro. Não tem outro livro de conduta, não tem um outro livro de ensinamento, não, é Bíblia, né? Ah, mas a tradição, piririm, pororô, diz que não sei quem falou. Não, mas se a Bíblia está de acordo, nós aceitamos. Qual é a nossa qual é a nossa direção, Rodolfo? Qual é o nosso livro de consulta para ver se nós estamos certos ou errados? É a Bíblia. É a Bíblia. Agora, se nós deixamos a Bíblia aberta somente no Salmo 90 empoeirando... E nós não temos um livro de artigo de fé, nós não temos um livro de catecismo, nada que reja a nossa doutrina, não ser a Bíblia. Nós lemos livros de autores cristãos com temas variados, sobre o Espírito Santo, sobre o poder, sobre a profecia, sobre tudo aquilo dentro que já está daquilo escrito. Que é Bíblia, né? Não é uma nova doutrina, são temas específicos da Bíblia tirado e aprofundado. Agora, distorcer, contrariar aquilo que já foi tido como inspirado, e o interessante, hein? O mais interessante, quem montou esse livro, na verdade, foram os monges capuchinhos. Monges católicos, que montaram esses livros, que organizaram nos mosteiros. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Não que traduziram para a língua do povo. Não traduziu para o latim. Preservou, né? Preservou. Na verdade, preservou. Preservou, mas o povo não tinha acesso. Se você fala uma língua que eu não entendo, vai ficar elas por elas. É a mesma coisa de você não falar nada. É a mesma coisa não é? Eu lembro que eu tinha meus 3, 4, 5 anos, mais ou menos, eu ouvi uma celebração em latim. Eu confesso que a gente não entende nada. Agora, se eles preservaram isso, então, preservaram porque tinha valor. Então é para ser feito do jeito que está aí. Não pode ser mudado. É isso que nós estamos sempre batendo na tecla aqui. Preservar a palavra do Senhor. São 17 horas e 13 minutinhos aqui. Daqui a pouquinho a poderosa palavra do Senhor com o Robson. Estava procurando um texto aqui, viu, Rodolfo? Como a gente fala. Sim. Né? Como a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia, ela é autossuficiente. Por que ela é autossuficiente? Porque ela é a palavra de Jesus. É a palavra dos apóstolos instruída pelo Espírito Santo. Essa é uma palavra que eu até grifei aqui na minha Bíblia, aqui, ô Rodolfo. E eu já comentei várias vezes ela, eu gosto de comentar sempre. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim, ó. Toda escritura, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura. Então não tem outra coisa que é suficiente. Não tem como fazer uma emenda, não, então? Não, a Bíblia ela é suficiente. Ah não, mas nós temos que adaptar alguma coisa, porque nós estamos num tempo moderno. Não tem essa. Não tem. A palavra de Deus ela é suficiente. Porque a partir do momento que nós formos agregando coisa, então quer dizer que Deus foi insuficiente. Foi insuficiente. Vai chegar um tempo que o sacrifício de Cristo também não valeu mais, então. É igual Paulo disse. Você vai agregando tanta coisa, vai chegar um tempo que você fala, não é suficiente. A gente tem que ir a pé daqui, lá em São Francisco, de joelho, porque não foi suficiente. É igual Paulo dizendo para os judaizantes lá, e eu comentei isso aí na pregação lá que você colocou da graça, e no finalzinho lá vai dizer que se eu prego um evangelho da circuncisão, então Cristo morreu de balde, ou seja, Cristo morreu em vão. Em vão. Paulo falando. Se eu prego a circuncisão, por que Cristo morreu? Entende? Ah, mas o Rob, você está misturando. O que tem a ver a circuncisão com... Não, é porque a circuncisão está pregando o quê? Está pregando o quê? Paulo estava falando para quem? Para que tipo de pessoas que estavam ali? Pessoas que não estavam pregando que a graça de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, foi suficiente para nossas vidas. Então nós seríamos salvos somente se fôssemos aderindo à circuncisão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 1 vai dizer isso, que o povo lá, os judaizantes, acreditavam que somente seria salvo se fosse através da circuncisão. Mesmo ouvindo a palavra. Mesmo ouvindo a palavra. Entendo. Então, tem pessoas que estão falando, não, mas você só vai ser salvo se você fizer parte da minha religião. Você só vai ser salvo se você fizer parte do meu movimento. Então, Cristo morreu de balde, Rodolfo. Cristo morreu em vão. E é isso que a palavra está dizendo. Que está aí estampado, mas estampado, mas nós estamos ali. Nós estamos numa cultura alienada. Não perguntamos, religiosidade. Não perguntamos, não questionamos, não lemos, não pesquisamos, só aceitamos. Essa é a pior coisa. Só aceitamos, só aceitamos, só aceitamos e vamos passando para frente como se fosse ensinamento. Pão e circo.